E se eu te dissesse que a realidade em que a gente vive, nossas emoções, as leis, até mesmo a nossa identidade, não é exatamente esse mundo físico que a gente vê e toca? Pois é, hoje vamos mergulhar numa ideia bem provocadora, a de que a nossa vida é, na sua essência, uma grande construção virtual. Cada um de vocês vive no mundo virtual e a sua existência é virtual. Essa frase é a tese central do que a gente vai desvendar aqui. Mas o que isso realmente quer dizer? Olha, esquece os óculos de VR, esquece videogame. O papo aqui é sobre algo muito mais profundo, sobre a natureza da nossa própria experiência. Para a gente conseguir entender essa afirmação, primeiro a gente precisa dar uma reajustada no nosso dicionário. A palavra virtual, nesse contexto, não tem nada a ver com tecnologia, tá? Ela se refere àquela rede de significados e de possibilidades, aquela estrutura invisível que de fato molda o nosso mundo. Pensa um pouco nos elementos que formam quem a gente é. A nossa história de vida, as emoções que a gente sente, nossas expectativas para o futuro, a nossa personalidade. Onde fisicamente essas coisas existem? Não dá para apontar para um lugar no espaço, né? Elas são imateriais e, no entanto, são as coisas que mais definem nossa existência e que guiam cada passo que a gente dá. Isso nos leva à pergunta de US$ 1.000.000. Se os aspectos mais importantes da nossa vida não são físicos, o que virtual realmente significa aqui? A resposta, olha só, está lá na origem filosófica da palavra. Então, vamos lá, vamos redefinir a realidade. Nessa parte, a gente vai descobrir o verdadeiro significado de virtual e separar ele completamente do jeito que a gente usa no dia a dia falando de tecnologia. O pulo do gato está aqui. Virtual vem do latim virtus, que significa potência ou potencial. Não se refere a algo falso ou simulado, muito pelo contrário, se refere a tudo aquilo que existe como uma possibilidade, uma força que está ali, latente, mas que ainda não se tornou algo físico. Esse slide aqui deixa a distinção bem clara. À esquerda, a gente tem o virtual, o reino do potencial, das possibilidades que ainda não aconteceram, e à direita, o atual, aquilo que é concreto, fisicamente presente. A nossa intuição diz que o atual é mais real, né? Mas essa ideia está prestes a ser virada de cabeça para baixo. Bom, agora que a gente tem essa nova definição na mão, vamos explorar como é que esse tal de reino virtual de fato estrutura e organiza toda a nossa experiência de vida. Crescer por essa ótica é uma jornada do físico para o virtual. Um bebê vive no mundo dos estímulos diretos. Sentiu fome? Chora. Sentiu dor? Chora. Mas uma criança já começa a habitar o virtual. A dor que ela sente pela falta de um brinquedo que não está ali não é uma dor física. É a dor de uma ausência, uma relação puramente mental com algo que não está. Vamos pensar na nossa personalidade. Ela não é um objeto físico. É uma imagem complexa construída ao longo de anos e anos de interações, de conversas, de experiências. É uma construção inteiramente virtual que existe na mente das pessoas, mas que tem o poder muito real de definir quem somos e como o mundo nos trata. E a pergunta no slide reforça bem esse ponto. Alguém pode examinar cada célula do corpo de uma pessoa e nunca vai encontrar a personalidade dela. E, no entanto, ninguém duvida que ela exista e que seja uma força real e definidora na vida daquela pessoa. A lei talvez seja o exemplo mais claro de uma estrutura virtual que governa o nosso mundo real. O Código Penal, por exemplo, não descreve o que está acontecendo, mas sim as consequências possíveis para ações que podem ou não acontecer. A lógica é puramente condicional. Se acontecer X, então a consequência Y se torna possível. Todo sistema legal opera nesse campo de virtualidades, de possibilidades. Ele não precisa se manifestar fisicamente para ter um poder gigantesco sobre o nosso comportamento diário. E esse poder vai muito além das leis que estão no papel. Esse exemplo curioso mostra a força das normas sociais. Não existe uma lei contra ir trabalhar pintado de verde, mas a rede de reações possíveis, o julgamento, a estranheza, quem sabe até uma demissão, torna essa ação praticamente impensável. É o virtual governando o real. Agora a gente entra na parte final e no ponto mais importante de todo esse argumento: uma inversão completa da nossa noção comum de realidade. E aqui está o grande paradoxo. O argumento é que este mundo de possibilidades, o mundo virtual, não é menos real. Muito pelo contrário, ele é o que é verdadeiramente efetivo no nosso dia a dia. É nele que a gente vive, age e toma todas as nossas decisões. Aqui, a inversão fica explícita.
O que é de fato efetivo, o que está sempre presente na nossa mente, guiando nossas ações, é a rede virtual. O evento físico, a manifestação concreta, é que se torna apenas um potencial, uma possibilidade bem rara que quase nunca se atualiza. A esmagadora maioria da realidade que de fato molda nossa conduta, mais de 99%, gente, é composta por essa teia de virtualidade. A punição física por um crime, por exemplo, é uma possibilidade que afeta o comportamento de milhões, mas só vira uma realidade física para uma minoria muito, muito pequena. A conclusão, portanto, é bem radical. O universo físico, aquilo que a gente pode tocar, é um componente muito pequeno da nossa experiência. A verdadeira arena da vida humana não é o espaço físico, mas sim este vasto universo de significados, leis e possibilidades. Mas então, por que a gente associa tão forte o físico com o real? A resposta é que a gente usa a presença física como um símbolo, sabe? Quase uma figura de linguagem para aquilo que é verdadeiro. É um atalho mental conveniente, mas que esconde a verdade muito mais complexa da nossa experiência. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Se o mundo que realmente importa é essa rede de possibilidades não físicas, e se o mundo físico é apenas um símbolo, qual é, então, a verdadeira fronteira que separa aquilo que a gente considera real do que é apenas fantasia?